Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ruth. Ruth 2, à medida que você encontrar, se você tem condições, coloque de pé. Se você está com dificuldade de encontrar, Josué, Juízes, depois Ruth. Nós iremos ler do 1 ao 3. Esse texto poderia ser pregado o capítulo inteiro, mas há tantas informações, irmãos, é tão rico que vale a pena a gente ir mais devagarzinho nele. Você que nos visita, a gente prega a palavra de Deus em sequência. Você também que está acompanhando pela internet, não é daqui da igreja, a gente expõe a Escritura dessa maneira. Começamos no capítulo 1 e vamos terminar Ruth, se assim o Senhor permitir. Acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus. O Senhor diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Amém. Pode sentar. Querido, eu queria lhe perguntar algumas coisas hoje, que são perguntas que as pessoas fazem, muitas vezes, a si mesmo e a outras pessoas. Se Deus já sabe do que vai acontecer, Ele já sabe de todas as coisas, por que você ora? E já parou para pensar nisso? Deus já decretou tudo, então, por que eu vou orar? Se Deus vai salvar os eleitos, por que eu vou me preocupar, então, em ir pelo mundo todo e pregar o Evangelho? Se Deus vai trazer quem Ele quer ao culto, porque eu preciso chamar um amigo ou vizinho? Se Deus quisesse que Ele estivesse aqui, Ele iria estar. Se o pão nosso de cada dia vai ser dado, por que eu preciso trabalhar? Jesus nos diz que eu vou ter o pão de cada dia para poder comer. Então, por que eu preciso trabalhar? Irmãos, esse tema da responsabilidade humana e da soberania de Deus, para muitos parece contraditório. Essas perguntas surgem, de fato, de um coração que acha que isso não faz sentido, não é? Como é que Deus é soberano e como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que esperar, de fato, no Senhor? Mas será, de fato, que isso tudo é verdade? Como é que nós devemos viver como um povo de Deus? Será que nós devemos abrir mão de tudo e deixar tudo para que Deus venha fazer? Senhor, a partir de hoje eu não faço mais nada, o Senhor que vai fazer todas as coisas, eu só vou descansar. As Escrituras, meus irmãos, nos mostram um caminho bem diferente. Quando a gente analisa a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, nós vemos que a responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas, de fato, andam juntas. Elas não são contrárias, elas não são contraditórias. E esse texto nos revela isso. Nós vamos aprender um pouco mais sobre essa realidade de hoje. Eu espero que você saia daqui hoje com essas respostas, essas perguntas, tendo, de fato, respostas ao seu coração. Nós estamos aqui diante de Ruth, nós estamos aqui diante de Noemi. Agora, essas duas mulheres não estão mais lá em Moabe, elas estão agora em Belém. Elas agora estão em Israel, em Belém. Uma moabita agora em uma terra estrangeira, uma terra que não era dela. Uma israelita agora de volta à sua terra, de onde ela nunca deveria ter saído. Porém, agora sem marido. Porém, agora também sem os seus 2 filhos. Porém, agora já mais velha. Porém, agora em uma situação, de fato, financeira muito ruim. Sem bens, sem posses, passando por um momento muito complicado. E quando a gente olha, então, para esse texto e atenta os olhos para os versículos de 1 a 3, nós podemos aprender, irmãos, que Deus, Ele nos dá o pão de cada dia, mas que Ele faz isso por meio do nosso trabalho e de um trabalho, muitas vezes, duro. Eu queria que você guardasse isso em seu coração. Deus, de fato, dá o pão de cada dia, mas Ele faz isso através de um trabalho duro. Veja o que diz a palavra do Senhor. Tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E o que é que Noemi respondeu a ela? Vai, minha filha, vai lá. Irmãos, há muitas ideologias em nossos dias que são contrárias àquilo que a palavra de Deus diz com relação ao trabalho. Dentre elas, a ideia de que Deus vai
provê e que nós não precisamos trabalhar, porque Deus cuida de tudo, Deus supre todas as coisas. Irmãos, eu não nego a soberania do Senhor. Se tem alguém que acredita que Deus é soberano, e se alguém está na frente de vocês, eu acredito que Deus, de fato, Ele é soberano. Mas o que nós temos visto no meio de um povo evangélico é que as pessoas têm entendido algo de maneira errada. E, por favor, entenda que quando eu falo do povo evangélico, eu não estou falando de todas as pessoas, dizendo que todo mundo está assim. Mas nós encontramos, de fato, pessoas ali, no meio do povo de Deus, que estão tranquilas, que estão acostumadas com um pouco de trabalho, pessoas que até mesmo se acostumam a viver às custas do governo, e que vão dizer assim: eu vou ficar tranquilo porque Deus vai prover, Deus Ele vai cuidar, Deus Ele vai me dar, Deus está cuidando de tudo. Já conheceu alguém assim? A pessoa que está passando necessidade, que não está trabalhando como deveria trabalhar, mas você conversa com ela, vai dizer assim: Deus proverá, Deus está cuidando de todas as coisas. São horas e mais horas dormindo, descansando, é pouco tempo de estudo, é pouco tempo de esforço. Quando você conversa com essas pessoas, elas vão reclamar porque não possuem bens, reclamam por estarem passando por um aperto, reclamam porque Deus não as abençoa às vezes, percebe? É tão contraditório isso, não é? Mas mesmo assim elas vão dizer assim: Deus tem suprido, Deus tem cuidado, Deus vai mudar as coisas. Eu estou esperando Deus intervir. Quando Ele abrir uma porta, se Ele abrir uma porta, aí tudo vai mudar na minha vida. Meus irmãos, o Senhor não nos manda vivermos assim. Essa não é a instrução da palavra de Deus. O mundo em que nós vivemos, ele não é fácil. O pecado afetou o mundo, um castigo foi dado ao homem. A terra produziu cardos e abrolhos, a terra produziu espinhos. O Senhor falou ao homem que ele ia comer agora do suor do seu trabalho. O Senhor castigou o homem no seu trabalho, mas é preciso que você entenda que o trabalho não é um castigo. Pastor, isso parece contraditório, permita-me lhe explicar. Adão, quando foi criado pelo Senhor, Eva, quando foi criada pelo Senhor, Adão recebeu aquilo que se chama de mandato cultural. Adão foi um homem que recebeu uma ordem de Deus de cuidar do jardim. Ele já tinha trabalho ali desde antes da queda. Deus estruturou o mundo com um trabalho já presente. Você não pode olhar para o mundo ali antes do pecado e dizer que não tinha trabalho, porque tinha. Adão dá nome aos animais, ele cuida do jardim, ele protege o jardim. Esse era de fato o dever dele, desenvolver a criação do Senhor. Mas quando o homem cai, agora o homem não tem mais um mundo favorável para o trabalho, para que ele possa trabalhar, um mundo tranquilo. Agora ele tem um trabalho, o trabalho não é o castigo, mas Deus coloca um peso sobre o trabalho. O Senhor vai dizer que o homem agora vai ter que comer do suor do seu trabalho. A terra que antes era tranquila, agora quando nós passamos, ela nos fura, ela nos corta, nós temos espinhos. Ela parece que luta, de fato, em um certo sentido, contra o ser humano, e isso é fruto do nosso pecado. E é por isso, meus irmãos, que quando a gente vê aqui a vida de Ruth, nós vemos essa mulher passando por alguns momentos, de fato, de dificuldade. Ela está chegando em uma terra que para ela era estranha. Ela está tendo que agora cuidar de uma mulher que já era idosa. Ela está agora olhando para as suas provisões, olhando para o seu cenário e vendo, não está caindo pão do céu. Percebe? Eu cheguei aqui agora em Belém, é a casa do pão, mas não está caindo pão do céu. Não há comida aqui para mim, não há comida aqui para Noemi, que vai surgir de repente, ninguém vai chegar aqui com pão para a gente. Nós precisamos fazer outra coisa. Eu preciso, de fato, trabalhar. E aqui eu queria fazer um parênteses, meus irmãos, com vocês. E dizer que se a vida de Ruth fosse a vida de uma pessoa apegada às coisas, aos bens dessa terra, como muitos evangélicos da atualidade, ela talvez estivesse pensando assim: eu deixei tudo, eu abandonei tudo, meu Deus, meu povo, minha terra, tudo para vir para esse lugar onde eu não conheço ninguém. Eu agora vou servir ao Deus desse povo, e como é que esse Deus me trata, né? Assim que os evangélicos pensam, alguns deles, né? Como é que esse Deus me trata? Ele não está honrando o meu sacrifício, não. Ele não está honrando aqui a minha luta. Ele não está vendo, de fato, a minha entrega. Ele não está cuidando de mim como ele deveria. Cadê esse Deus que abençoa esse povo? Não tem comida aqui para mim. Eu bem que poderia ter ficado tranquila lá em Moabe, não é verdade? Eu bem que poderia ter permanecido lá, mas agora eu estou aqui, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar para sustentar a mim, trabalhar para sustentar a minha sogra.
Muita gente pensa assim, não é? Em momentos de dificuldade, eles culpam Deus, eles questionam Deus. Eles vão para um caminho bem estranho, aquilo que a palavra de Deus mostra. E não se engane, meu querido. É assim que muitos pensariam se tivesse, de fato, na pele de Ruth. E isso fica claro, até mesmo na música que o povo evangélico hoje tem cantado. Se você parar para analisar aquilo que é cantado, isso revela como o coração do ser humano está de fato assim, achando que se ele fizer algo para Deus, Deus tem que abençoar ele. Se ele entregar algo, algum sacrifício para Deus, Deus tem que dar algo como recompensa. Certamente você já viu aquela música. Se eu me humilhar diante do meu altar e sacrificar aquilo que me custar, o que é que agora ele vai dizer? Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E a gente levanta as mãos, né, e canta aquilo dali, parece tão bonito, né? Mas o que você está dizendo é, se eu sacrificar algo a Deus, eu vou chamar a atenção dele. E se eu chamar a atenção de Deus, agora Deus tem por obrigação me abençoar. Você percebe que isso é completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Se eu faço sacrifício a Deus, Deus tem que me dar aquilo que eu quero. Ele tem que me abençoar. Veja isso na mesma coisa que as pessoas vão dizer, só que com outras palavras. Senhor, eu trabalhei na igreja. Eu trabalhei na igreja. Senhor, eu dou dinheiro para a obra missionária. Senhor, eu sou dizimista fiel. Senhor, eu não minto. Eu não roubo. Eu não faço mal às pessoas. Por que eu estou passando por tantas dificuldades? Por que o Senhor não me abençoa? Porque o Senhor não abre as portas dos céus e me dá aquilo que eu tanto desejo? São pessoas, irmãos, que acham que Deus tem uma dívida para com elas, quando na realidade, o que nós devemos fazer para o Senhor, como atos de sacrifício, não é como uma moeda de troca, mas sim com o objetivo de exaltar, de glorificar o nome do Senhor, com o coração cheio de gratidão por tudo aquilo que Deus, de fato, já nos tem dado. A prova disso é que nós não encontramos aqui Ruth reclamando. Você não vê nenhuma frase, nenhuma fala dessa mulher reclamando contra Deus, questionando ao Senhor, pedindo algo em troca do seu sacrifício. Ela parece muito mais interessada em viver sua vida para a glória de Deus, em cuidar de Noemi, em se sacrificar por ela com amor recede, sem esperar nada em troca, apenas cuidar. É isso que nós encontramos aqui nesse texto, que começa com informação muito importante falando sobre Boaz. Eu queria que você guardasse isso. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai de fato chegar em Boaz. Mas se você observar a atitude dessa mulher, o texto fala de um homem, você vai ver isso mais na frente, mas ele traz nossos olhos para a atitude dela. Ela olha para Noemi e ela vai dizer, me deixa ir ao campo, e eu vou apanhar espigas, atrás daquele que me favorecer. E Noemi vai dizer o que para ela? Vai, filha minha. O pedido dela é, me deixa ir trabalhar. Eu vou apanhar espigas. Meus irmãos, que atitude preciosa. Ela olha aqui e ela não cria um plano para se apoiar ali em Noemi e se tornar uma pedinte, percebe? Noemi, você já é idosa, vamos ali para a porta da cidade, vamos ficar pedindo dinheiro. Tu já é velha já, as pessoas vão te ajudar, as pessoas te conhecem aqui, todo mundo vai ter pena de você, todo mundo saiu, viu quando você saiu rica e viu que você voltou pobre, vamos virar uma pedinte. Tu fica lá e eu te agencio, quando chegar o dinheiro eu pego e tiro para as pessoas não verem que tem muito dinheiro e a gente vai administrando isso. Ela não faz esse plano, ela não mexe com isso, ela também não fica ali dizendo, vamos orar, Deus vai prover, vamos pedir a Deus, esse Deus vai dar, vamos ficar aqui quietos esperando chegar. Não. O que Ruth pede é permissão para trabalhar, e para trabalhar duro, trabalhar catando, trabalhar colhendo, trabalhar apanhando espigas. Meus irmãos, isso é um trabalho debaixo do sol, isso é um trabalho em uma lavoura, isso é um trabalho de vez após vez se abaixando, levantando, se abaixando, levantando. Isso é de fato extremamente cansativo. E colhendo o restante daquilo que sobrava na árvore, que caía de fato ali pelo caminho, quando os homens levavam, a gente vai ver isso depois com mais detalhes. O nome disso, meus irmãos, é trabalho. O nome disso é trabalho pesado. Deus iria cuidar da vida delas.
mas Deus iria cuidar da vida de Ruth e da vida de Noemi, através do trabalho e trabalho pesado. Essa já deveria ser uma tarefa muito difícil para Noemi. Já idosa, já com idade avançada, ela não tinha condições mais de fazer isso. Mas Ruth não. Ruth era jovem ainda. Ruth ainda tinha condições. E ela está disposta a trabalhar por si mesma e disposta a trabalhar também pela sua sogra. Aqui eu queria ressaltar, meus irmãos, a força da mulher. Nós sabemos que o objetivo principal da mulher não é fazer carreira, não é construir aí uma carreira promissora. Deus dá um homem como provedor. Nós, homens, é que somos responsáveis pela casa, pelo auxílio, pelo cuidado, pelo pastoreio, pelo suprimento da nossa casa. Mas as esposas podem auxiliar, como a mulher de Provérbios 31. Ela trabalhava, contanto que o trabalho não prejudicasse a sua casa. Ela vendia coisas, ela produzia coisas. Todo mundo estava suprido na sua casa. E no caso, quando o marido morre, as mulheres vão de fato ao campo e elas são fortes. Quantas mulheres nós não conhecemos que sustentaram uma casa apenas com o seu trabalho? Sozinhas, cuidaram de si mesmas, cuidaram de seus filhos. Às vezes cuidaram até de agregados, de pessoas que chegavam na casa. São mulheres que arregaçam a manga, são mulheres que trabalham. Ruth é um exemplo, tanto para as mulheres como para os homens. Ela é um exemplo de alguém que entendia que as suas necessidades seriam providas pelo Senhor através do seu trabalho. Isso parece besta, irmãos. Isso parece muito simples, mas isso não é tão simples. Essa mentalidade tem sido extirpada de nós na atualidade. Muita gente hoje quer viver de auxílio de governo. Não são poucas pessoas. Tem muita gente hoje que quer viver de auxílio de governo. Há pais hoje que querem viver dos seus filhos. Criam seus filhos para que possam ser sua aposentadoria na velhice. Eu estou te criando agora, mas quando tu for mais velho, é tu que vai cuidar de mim. É tu que vai me sustentar. Quando a palavra de Deus fala que os pais é que devem entesourar para os filhos. Percebem? Essa ideia da dependência, essa ideia da fuga do trabalho, ela está presente nos nossos dias, irmãos. E Deus não nos chama para isso. Deus não nos chama para vivermos dependendo de Bolsa Família, de Vale Gás, de auxílio isso ou auxílio aquilo dado pelo governo. Deus nos chama para o trabalho, e para o trabalho duro, para o suor que cai no rosto. O suor que cai no nosso rosto é o instrumento do Senhor para que nós tenhamos o pão nosso de cada dia. Já já a gente vai ver como a lei do Senhor dada ao povo no Antigo Testamento revela claramente esse princípio. O que Ruth faz então é se levantar, é erguer as mãos, é ir ao campo, é colher espigas. Percebam como ela não tem medo do trabalho. Não importa se o trabalho é duro, não importa se é um sentido até vergonhoso, não importa se ela vai suar, ela faz aquilo que precisa ser feito. Não importa se está debaixo do sol quente, precisa ser feito isso para que eu coma, eu vou fazer. Isso, meus queridos irmãos, deve levar a mim e a você a retirar de nossos corações, se existir, uma outra ideia errada que permeia também nossos dias. A ideia de que certo tipo de trabalho é vergonhoso. Você já ouviu falar sobre isso? Há muitas pessoas assim. Eu não vou fazer isso não porque eu estudei, eu não vou fazer aquilo não porque eu não posso, esse trabalho não é para mim. E obviamente aqui eu não estou falando de trabalhos ilícitos, pecaminosos, não é essa a ideia. Mas há trabalhos hoje ilícitos, que as pessoas não querem fazer porque se julgam que isso é vergonhoso, que elas não são dignas desse trabalho, perceba. Certa vez, há muito tempo atrás, eu me deparei com uma situação intrigante. Um homem nos procurou aqui na igreja pedindo ajuda, isso faz muito, muito tempo. E aí o presbítero Rosildo o ajudamos. No começo ele parecia bem intencionado, e nós fizemos muito por ele. Dentre as coisas que fizemos foi procurar esse homem um trabalho, porque essa a gente entende que é a melhor maneira de a gente ajudar alguém é arrumando emprego, é colocando a pessoa para poder trabalhar. Mas enquanto a gente não achava um trabalho para esse senhor, a gente estava o apoiando, um homem saudável. Mas a gente foi percebendo que esse homem, ele estava se aproveitando, ele estava usando a igreja como instrumento de ter algumas coisas que a gente estava dando para ele como uma ajuda. E aí eu parei, olhei para isso, eu fiz, tem uma coisa errada aqui, vou fazer um teste com esse cara agora. Nós demos a ele recursos para comprar uma Tupperware grande, e eu falei para ele, você vai vender salgado na rua. Você vai comprar Tupperware, não tem dinheiro, a gente paga Tupperware, a gente paga os salgados para você começar.
E para você poder ir para a rua e você poder vender os salgados. Vá para o metrô, vá para qualquer lugar, venda salgado, você vai conseguir. Indiquei para ele onde ele comprava barato, ele podia fazer. Mas depois de alguns dias, quando eu questionei ele sobre como ele estava, sobre como estavam as vendas, ele virou para mim e fez assim: pastor, eu sou formado. Eu tenho um curso superior. E ele era tão bom na área dele que já fazia anos que ele era formado e não conseguia emprego nenhum. Eu sou formado. Eu não posso fazer esse tipo de trabalho. Eu me recuso. Eu não vou fazer. Você percebe? Com isso eu vi claramente o que aquele homem queria. Ele queria se aproveitar. Ele queria ter suas necessidades supridas, não pelo seu trabalho, mas nas costas de outras pessoas. Desse dia em diante, nós não ajudamos mais com absolutamente nada. E após um tempo, o que é que ele fez? Ele sumiu. Ele desapareceu. Não sei nem que fim mais ele levou. Porque era alguém que queria, de fato, se aproveitar. Irmãos, essa atitude não pode ser a nossa. De fato, nós podemos estudar, nós podemos empreender, nós podemos buscar trabalhos mais rentáveis, nós podemos buscar posições que são ditas como altas na sociedade, mas, irmãos, enquanto isso não chega, e nós temos necessidade, como já diz o ditado, o que cai na rede é peixe. Percebe? O trabalho que surgir diante de nós pode ser catar espigas, nós precisamos fazer. Nós não podemos ter vergonha, nós não podemos dizer não. E isso vale para a gente, isso vale para a gente também como pai. E eu queria dizer a você, pai, não tenha vergonha se você vê seu filho trabalhando em um emprego que para você não é o emprego dos sonhos. E tem muitos pais que são assim. Tira da sua cabeça essa ideia que colocaram de que os meninos só precisam estudar. Tem muitos pais que são assim: não, meu filho só vai estudar, ele só tem que estudar, ele só precisa estudar. Tira isso da cabeça. Deixa eles crescerem, deixa eles aprenderem que a vida é dura, deixa eles serem homens e trabalharem, receberem o salário deles e se sustentarem. Quando a gente para olhar, por exemplo, os Estados Unidos, que é um exemplo de um povo que tem ainda essa cultura permanecendo, por ser um país fundado por puritanos, país que ainda carrega na sua essência alguns princípios cristãos. Lá é extremamente comum você ver os pais dizendo assim para os meninos: você tem 18 anos, agora você já pode trabalhar, agora você já pode se organizar para sair de casa, e se você for ficar aqui, você só fica aqui se você estiver trabalhando e suprindo suas necessidades. É comum lá a gente encontrar jovens, logo cedo no mercado de trabalho, fritando batata, fritando hambúrguer, capinando grama, fazendo todo tipo de coisa para poder, de fato, se sustentar. Se você for lá, você vai ver que até os filhos de ricos fazem isso. Tem gente rica que coloca seus filhos para poderem trabalhar, já cedo, em qualquer tipo de coisa. E perceba como a nossa cultura está distante disso. O que é que a gente encontra aqui no Brasil? O que nós encontramos aqui na nossa cultura, meus irmãos, são homens que são meninos. Inúmeros homens de 20, 30, até 40 anos. Eu conheci um que tinha mais de 40 anos morando com os pais, morando com o papai, morando com a mamãe. Muitos deles desempregados, sendo sustentados por pais, sendo sustentados pela mãe. E ele tem a cara de virar e dizer assim: eu sou assim porque eu não tenho emprego. Entende? Eu sou assim porque eu não tenho emprego. Eu só preciso da minha mãe e do meu pai porque eu não consigo trabalhar. E isso é mentira. Não acredito, irmãos, em homem que não tem trabalho. Ele pode não ter carteira assinada, mas trabalho é impossível, basicamente, no nosso país, alguém ficar sem trabalho. Pega uma pipoca e vai vender na rua. Vai vender água. Vai andar de porta em porta dizendo: posso capinar tua grama? Tem uma coisa que eu preciso fazer aí. Como é difícil hoje a gente achar um pedreiro. Não sei se você já passou por isso. Essa semana toda a gente tentou sanar infiltrações da igreja. E nós não conseguimos porque não tem mão de obra. O que a gente achou deu bolo na gente a semana inteira. Percebe? É muito difícil. Mas os homens não querem mais isso. São homens, mas com a mente de menino, que ficam na casa de papai e mamãe. São preguiçosos, são sanguessugas. Seus papaizinhos têm dado a eles aquilo que eles precisam: comida, bebida, moradia, e está tudo certo. Não estou falando daquele que está na casa do pai para cuidar do pai idoso, da mãe idosa. Não é essa a ideia. Mas, de fato, do preguiçoso. É, de fato, daquele que não quer trabalhar. Trabalho não falta, meus irmãos. O problema é que o trabalho duro não é desejado por muitos. Não é. Esses dias eu vi na internet
um rapaz, ele foi oferecer, ele era da prefeitura de uma cidade, e ele foi oferecer emprego, trabalho para aqueles rapazes que ficam com plaquinha na rua, dizendo que está passando necessidade. E esse homem saiu correndo. E ele foi embora. É mais fácil pedir, é mais fácil depender dos outros, é mais fácil depender do governo. Mas esse não é um ensino da Escritura. O trabalho é um tema ensinado na palavra de Deus. Havia uma igreja que tinha um sério problema com isso. A igreja de Tessalônica. Os irmãos da igreja de Tessalônica estavam sendo preguiçosos. Não queriam trabalhar. O apóstolo Paulo exorta eles de maneira muito séria. Em Tessalonicenses, na sua segunda carta, 3, 10 a 12, ele vai dizer assim: porque quanto ainda convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. E veja qual é a desordem: não trabalhando. Percebe? A preguiça no meio do povo de Deus é tratada pela Escritura como desordem. E Paulo está dizendo: eu estou ouvindo que tem pessoas no meio de vocês que não estão trabalhando, estão andando de maneira desordenada. E sabe aquela coisa de que mente vazia é a oficina do diabo? Não é? Aquele cara que não tem nada o que fazer, o que é que ele vai fazer? Antes, se intrometem na vida alheia. Não é assim, né? Quando alguém vem fazer a fofoca, fala: não tem trabalho não para fazer? Está se intrometendo na vida dos outros. Paulo vai dizer ainda: a eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. A Escritura trata sobre trabalho, meus irmãos. E perceba que Paulo não está dizendo aqui: escolha o tipo de trabalho para que você coma o seu pão. Paulo está dizendo: trabalhe. Se você não quer trabalhar, que você também não coma. Ou você trabalha, ou você morre de fome. Isso é duro, não é? Às vezes dizer não a uma pessoa: pastor, mas se eu deixar o meu filho sem comer porque não quer trabalhar, ele vai morrer. Entende? Se eu parar de ajudar o meu vizinho que não quer trabalhar, ele vai morrer. Veja, Paulo está dizendo para mim e para você: se não quer trabalhar, não coma. Deixa a pessoa sem comer. Eu garanto a você que ela vai arrumar um trabalho. Se ela estiver saudável, ela vai fazer isso. Certamente ela vai fazer. Por fim, querido, permita-me dar uma última instrução a vocês, pais. Quando os filhos de vocês trabalharem, deixem eles se bancarem sozinhos. Porque esse é o princípio bíblico. O princípio bíblico é: você trabalha para comer, percebe? Você não trabalha como fim principal para ter um lazer. Você não trabalha como um fim principal para ter as melhores roupas. Isso faz parte, mas não é o foco. E há muitos pais que erram nisso. O filho começa a trabalhar e o pai continua pagando plano de saúde, alimentação, transporte, compra roupa, faz tudo o que o menino precisa. E o salário do menino fica livre para ele aproveitar aquilo que ele bem quer e fazer como ele bem quer, e passear, e se divertir e curtir. Você acha que esse menino vai reagir como quando ele tiver responsabilidade? Você acha que ele vai amadurecer como? Nós precisamos dar aos nossos filhos responsabilidade. Se eles começam a trabalhar, eles precisam arcar com seus custos, comprar suas próprias roupas, pagar seu plano de saúde se tiver, alguns itens básicos do dia a dia, se for o caso, até mesmo ajudar em casa se você precisa. Isso vai ajudar eles a aprenderem a serem responsáveis. Nós precisamos educá-los. Veja, nós não fazemos isso porque queremos depender de nossos filhos. Nós fazemos isso para ensiná-los a serem homens, a serem mulheres, que trabalham e que vivem com o fruto do trabalho. Se você tem dúvida disso, leia o livro de Provérbios, vai ter várias instruções lá que vai cuidar do seu coração nessa área. É assim que nós devemos ser, meus irmãos. Nós devemos ser trabalhadores. Mas talvez esteja olhando e pensando: pastor, Ruth foi colher espiga no campo que não era dela. E isso é errado. Talvez esteja olhando para isso pensando assim: de fato, Ruth vai entrar no campo, um campo que não é dela, que ela não plantou, e ela vai colher espiga ali. Isso não é roubo, não.
Isso não é errado não, pastor. Irmão, será que Ruth de fato era uma invasora? Será que a gente iria olhar para aquela lavoura onde Ruth estava e ia observar uma mulher com um bonezinho vermelho do MST na cabeça? Será que você iria ver isso? Ou talvez ela junto com uma turma com porretes, foices, enxadas na mão, para reivindicar algo que não pertence a ela. Nós queremos terra, queremos comer. Será que ela foi atrás de um monte de gente e invadiu uma terra porque ela era sem teto? Não, querido, não é essa a realidade. Se você observar o texto, você vai perceber. Ruth vai dizer, eu quero ir ao campo, me deixa aí, e eu vou apanhar espigas, perceba, atrás daquele que me favorecer, daquele que me favorecer, daquele que me deixar fazer isso. E alguns aspectos muito importantes nisso, irmãos, que o autor bíblico quer trazer a nossa atenção. Ele quer chamar a nossa atenção para isso. Perceba que ela sabia que ela poderia ir ao campo. Perceba que quando Noemi é questionado, Noemi vai dizer, vai. Ou seja, há um entendimento aqui. Entrar na fazenda de alguém para colher espigas seria furto se não fosse deixado, se não houvesse uma lei para isso. Nós não podemos pegar aquilo que não nos pertence. Como é que Ruth, então, tem essa ideia, se ela não está pecando? De onde é que ela tira isso? Ela não está preocupada, Noemi não está preocupada. Ela vai dizer, se alguém me favorecer, mas de onde é que ela tira essa ideia de ir ao campo, de poder colher? Queridos, Ruth não era uma judia. Ela era uma moabita, mas Noemi era uma judia. Mas os filhos de Noemi eram judeus. E Ruth era casada com um deles. O sogro de Noemi era judeu. Certamente ela ouviu sobre a lei do Senhor. Certamente ela entendeu aspectos da lei do Senhor. Ou então, quando ela chegou em Belém, ela perguntou como é que funciona aqui, como é que é a questão de trabalho aqui. E Noemi explicou a ela a lei do Senhor. Talvez você esteja olhando e dizendo, pastor, não estou entendendo nada. Mas, meus irmãos, havia uma lei do Senhor que cuidava dos pobres, que cuidava dos necessitados, que cuidava dos estrangeiros. Se você já leu a palavra de Deus em Levítico com atenção, você percebeu isso. Havia uma lei que nós chamamos ela de lei da respiga. Permita-me ler essa lei para você, Levítico 19, 9 a 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo, não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja o que é que Deus ensinava ao seu povo. Veja o que é que Deus estava instruindo o seu povo. O Senhor tinha um povo, esse povo, Deus é o rei dele, Deus dá leis, e Deus está preocupado com o trabalho. Está preocupado com o pobre. Deus se preocupa com o pobre. Está preocupado com o estrangeiro que chegava naquele lugar e não tinha comida. Deus se preocupa com o estrangeiro. Mas como é que Deus se preocupa? Ele vai olhar para aqueles que são fazendeiros, donos de terra, e vai dizer, quando você for colher, estou lá colhendo as espigas de um pé, não colha tudo. Sabe aquelas espigas que estão mais distantes, mais baixo, mais difíceis de chegar? Não fica preocupado com elas não vai colher tudo não. Não pensa que você tem que zerar o pé completamente não faz isso. Deixa algumas espigas lá, não colhe tudo. Quando você for colher aquilo que caiu ao redor, às vezes as árvores eram balançadas e ficavam ali ao redor. Quando você for tirar tudo ali, não tira tudo do chão não. Quando você colocar num carrinho para poder levar, ou nos cestos, para levar para o lugar de armazenamento, e cair no chão, no caminho, não apanha. Se cair do chão da tua sacola, não apanha, deixa lá, vai embora, deixa aquilo no chão. É essa a lei. Se você observar, é isso que o Senhor está falando aqui. E por que o Senhor faz isso? Ele vai dizer, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Você não vai colher, mas não é porque eu quero que apodreça. Você não vai colher, porque isso vai ser do pobre. Isso vai ser do estrangeiro. Deixa lá. E aí o Senhor vai dizer, eu sou o Senhor, vosso Deus, eu estou mandando. É assim que funciona. Essa é minha ordem.
Ou seja, Deus está orientando o seu povo a cuidar dos pobres. Deus está orientando o seu povo a cuidar dos estrangeiros. Alguém que não possuía terra, alguém que teve um problema na sua lavoura, uma peste que devastou tudo, que ficou sem comida, alguém como Ruth, que chegou agora em Israel e não tinha terra, não tinha propriedades, não tinha como trabalhar, não teria como se alimentar. O Senhor vai dizer, eu vou prover. É por isso que Ruth tem essa ideia. É por isso que Noemi diz, vai, porque em Israel, o povo de Deus deveria ser generoso. O povo de Deus não deveria ser mesquinho, deveria se importar com os outros. O povo de Deus deveria ter um coração cuidador para com os pobres, zeloso para com os pobres. Mas, meus irmãos, de que maneira? Oferecendo condições de trabalho, você percebe? Deus não está dizendo para o povo assim, olha, eu vou fazer uma lei onde a porcentagem daquilo que pertence a você tem que ser doado aos pobres. Deus não está dizendo, eu vou estruturar o governo para que você possa agora pagar um imposto maior, porque com esse imposto maior, uma parte daquilo que é como imposto vai ser destinado aos pobres. Essa não é a instrução do Senhor. Isso nunca foi a instrução do Senhor. O Senhor nunca trouxe isso. E aquela pessoa que não tem vai receber algo sem que ela possa trabalhar. Esse não é um método de Deus, meus irmãos. Nós podemos até dar esmolas, podemos, há ocasiões, situações em que isso é devido. É uma necessidade de ajudar um irmão, nós ajudamos. A ajudar até um ímpio, nós ajudamos. Quando a necessidade é algo pontual. Uma pessoa, por exemplo, está sem trabalhar, ela não pode trabalhar porque ela está doente. Vai fazer o quê? Vai dizer, levanta daí, vai trabalhar? Não, a gente ajuda, a gente cuida. É generosidade. A palavra de Deus vai dizer que é melhor dar do que receber. Mas a melhor maneira que nós temos de ajudar um homem a sair da pobreza, a sair da fome, é dando a esse homem, a essa mulher, condições de trabalho. Eu não vou colher tudo, para que alguém possa se abaixar aqui e pegar o resto. No sol quente, cansado, às vezes exausto, mas agora vai comer do fruto do seu trabalho. E perceba, essa lei só podia ser praticada porque existiam fazendeiros. Percebe isso? Essa lei só podia ser praticada porque existiam homens que plantavam, homens que cuidavam da terra, para que as árvores pudessem crescer e ter fruto. Portanto, meus irmãos, se nós queremos falar de maneira bíblica, nós precisamos dizer hoje em dia, trazendo para a atualidade, que é através das empresas, é através de homens que produzem, é através de homens que fazem negócios, que nós podemos e devemos lidar com a pobreza. A melhor maneira da gente lidar com a pobreza não é tornando alguém escravo de um assistencialismo. A melhor maneira que a gente tem de lidar com a pobreza é produzindo, é empregando, é desenvolvendo o lugar em que nós estamos. Mais à frente a gente vai ver que Boaz é um exemplo disso. Boaz tem servos. Os servos se alimentavam através do seu trabalho. A lavoura era a fazenda de Boaz. Através disso, até os pobres poderiam também trabalhar, até o estrangeiro poderia chegar e colher espigas que caíam pelo caminho. Em nosso país, isso é contrário, não é? O governo pega o meu e o seu dinheiro para poder oferecer para outras pessoas sem elas poderem, de fato, trabalhar, sem elas se esforçarem para nada. Ainda que seja pouco, esse não é o princípio bíblico. Essa não é a instrução da palavra de Deus. Há empresários mesquinhos, mas o ser empresário não é algo ruim, não é um malvadão. Você quer gerar riqueza? Empreenda. Você quer gerar empregos? Você quer, de fato, abençoar pessoas? Produza recursos, enche os seus carrinhos de maneira que transborde. Eu tenho tanto, mas eu tenho tanto que transborda. E outros podem ser abençoados. Nessa semana eu tive o prazer de conversar com um empresário, que ele disse assim, rapaz, o que ele estava passando é, eu quero abençoar outras pessoas com o meu negócio. Eu quero que o meu negócio se junte com outras empresas, com outras pessoas, para que essas pessoas possam crescer junto comigo. E, principalmente, eu quero fazer isso com crentes, com gente que faz parte do povo de Deus. Essa é a melhor maneira, irmãos, essa
de fato, é maneira bíblica. Ter um coração generoso. Tratar bem os nossos funcionários, assim como a gente vai ver que Boaz fazia. Pagar o salário justo. Desenvolver o mundo em que nós vivemos. O nosso Cristo, meus irmãos, ele é trabalhador. Ele não era preguiçoso. O nosso Cristo pregava, ensinava, viajava, cuidava, orava, visitava pessoas. E o maior trabalho dele foi feito na cruz do Calvário. Ele foi até a morte, ele pagou um preço em meio ao sofrimento terrível, ele não teve vergonha de ir para lá. Ele foi cuspido. Perceba que trabalho terrível, não é? Ser cuspido, ser humilhado, ser tratado como maldito. Pastor, mas isso não é trabalho não. É porque Isaías chama. A gente viu isso hoje de manhã. Ele receberá a recompensa do seu penoso trabalho. Percebe? Morrer na cruz é chamado na Escritura de trabalho. É comprar um povo. É produzir salvação. É trazer redenção. O trabalho de Cristo transborda e transborda até os confins da terra, para que todos aqueles que queiram se abrigar nele possam e sejam, de fato, salvos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sair daqui hoje com algo em nossas mentes. No nosso coração não deve haver espaço para preguiça, para dependência de Estado. Nós devemos trabalhar e trabalhar duro. Nós devemos cuidar, irmãos, dos nossos, assim como Noemi foi cuidada por Ruth. Assim como Ruth cuidou dela. Nós devemos comer do suor do nosso trabalho. E com o nosso trabalho nós devemos abençoar outras pessoas. Zelar pela vida de outras pessoas. É esse instrumento que Deus vai usar para colocar comida na minha mesa e na sua mesa. Para cuidar de mim e para cuidar de você. Porém, queridos, nós estamos em qual período aqui? Nós estamos no período dos juízes. E quando é que isso aconteceu? Quando o povo tinha um coração, como a gente já viu nos 2 últimos sermões, em que cada um fazia aquilo que achava mais reto. Juízes 21, 25 vai nos mostrar isso. Agora perceba, as leis do Senhor existiam e foram dadas ao povo. Mas o povo que anda segundo o seu coração tem capacidade de fazer o quê? De quebrar essa lei. Por que seria diferente com a lei da respiga? Eles poderiam colher tudo. Acabaram de passar por uma fome. Eu estou doido de obedecer à lei de Deus. Eu vou colher tudo, porque se vier outra seca, eu tenho que ter mantimento, não é? Não é assim que a gente faz, né? Eu estou doido, eu tenho que ter o máximo possível, porque se tiver crise, eu estou provido, confiando na minha própria força. O povo poderia fazer isso. Tem um estrangeiro aí, mata ele, tira ele daqui. Isso aqui é meu, é tudo meu. O pobre entrou aqui expulso da fazenda, é meu, eu faço o que está no meu coração. Problema de Deus. Além dessa questão que poderia acontecer, quando você tem uma sociedade e cada um faz o que acha mais reto, se você já leu Juízes, você deve saber do perigo que uma mulher solteira, sozinha, em uma plantação, estava correndo. Você imagina isso? Todo mundo faz o que quer, o que bem acha certo, e você tem uma mulher solteira, sozinha, no meio de uma plantação. Meus irmãos, era assim que Ruth estava. E isso nos traz a última lição do texto, onde a gente aprende que o Deus soberano age soberanamente, através do nosso agir ordinário. O texto vai dizer assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, guarda essa palavra, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Lá se foi Ruth em busca de alimento para si e para sua sogra. Mesmo sem conhecer a cidade, ela foi em direção aos campos, sozinha, sem marido, sem amigos. Aos olhos dos homens, uma mulher completamente desprotegida. Nos dizem que cada um fazia aquilo que era mal, aquilo que parecia certo no seu coração, e o coração é enganoso. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, não precisa, faça em casa. E você for ler o final de Juízes, Juízes 19.
você vai contar um dos episódios mais aterrorizantes do povo de Deus. Eu sei que você está curioso, já voltando aí. Pode voltar se quiser. Aquele episódio da esposa do levita. O levita chega na cidade do povo de Deus. Um senhor o acolhe. Os homens cercam. Olha como estava a sociedade na época de Ruth. Os homens cercam aquela casa e vão dizer: manda ele aqui para fora. Um homem vai virar e cada um faz aquilo que acha certo, não é? E vai dizer: não pega ele não. Eu tenho uma filha e tem aqui a concubina dele. Pega as duas. Façam com elas o que vocês quiserem. O que vocês bem entenderem. Os homens não quiseram ouvir. Ele pegou então a concubina do levita e entregou a eles fora. É isso que diz o texto. Fechou a porta de casa e deixou a mulher lá. O texto vai dizer que esses homens a forçaram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã. E quando o sol nasceu e subindo a alva, a deixaram. Irmãos, um estupro coletivo no meio do povo de Deus, por toda uma noite. O que essa mulher não passou? Era nesse tempo, no meio de um povo assim, que Ruth estava. O que é que poderia acontecer com ela nessa fazenda? E às vezes a gente se sente assim, não é? Rodeado de perigos na empresa. São inimigos nossos que querem nosso mal, querem nos derrubar, puxando nosso tapete. Eu sei que muitas de vocês, minhas irmãs, passam por isso. Muitas de vocês. Saem cedinho, o sol ainda nem raiou. Ainda está de noite. Para poder pegar ônibus e ir para o trabalho sozinhas. Andando no meio da rua. Se sentindo completamente desprotegida. Às vezes o ambiente de trabalho que a gente tem é perigoso, como no caso dos policiais. Você não sabe de onde vai sair a ameaça a qualquer hora. Às vezes você trabalha numa indústria e sempre tem algo de risco ali que pode acontecer com você, algo explodir, uma máquina quebrar, algo lhe contaminar. E você olha e faz: Senhor, estou aqui pela graça, pela misericórdia, porque eu não estou seguro aqui, a qualquer momento pode acontecer algo. Às vezes a gente olha para a situação da empresa e vai dizer: de onde é que vai sair o dinheiro para pagar as contas? De onde é que eu vou conseguir pagar os meus funcionários? Como eu vou sobreviver? Às vezes você olha e pensa: se eu for demitido, como é que eu vou ficar? E eu quero te dizer hoje, meu irmão, os nossos olhos só tocam nesse mundo. Os nossos olhos físicos só tocam aqui. Nós só conseguimos ver aquilo que nós podemos tocar. É por isso que nós não somos chamados a vivermos pelos nossos olhos físicos, mas pelos olhos da fé. Porque é um Deus que está acima de tudo isso, cuidando, zelando, de fato, nos protegendo. Nós somos chamados a ir trabalhar, a sair para o trabalho. Se a gente precisar correr risco por causa do trabalho que a gente está, nós corremos. Mas nós somos chamados a fazermos tudo isso entendendo que por trás, à frente, de um lado e do outro, está um Senhor Todo-Poderoso. Nós somos chamados a fazermos tudo isso sabendo que agora e no futuro há um Deus governando tudo soberanamente. Até as nossas ações que parecem casuais. E foi isso que Ruth experimentou. Ela tinha que fazer o quê? Comer. Para comer ela precisava fazer o quê? Trabalhar. Noemi precisava de quem? Dela. Para que ela pudesse alimentar Noemi, ela precisava trabalhar. O mundo era mau, os homens estavam extremamente corrompidos, como é hoje em dia. Ela corria de fato perigos, mas ela foi. Ela cumpriu sua responsabilidade. Ela fez o ordinário. E o Senhor fez o extraordinário. Veja, por casualidade, ela entrou na parte que pertencia a Boaz.
qual era da família de Elimeleque. Aleatoriamente aos seus olhos. Sem saber, sem conhecer nada. Ruth não olhou ali e disse, aqui é o campo de Boaz, eu vou entrar aqui. Eu não sabia nem que Boaz existia, certamente. Aleatoriamente, ela entrou num campo de um homem cuidadoso, amoroso, generoso, abençoador, protetor. E ainda mais, de um homem que era da família do seu sogro. Lembra do nome dele no começo do texto? No campo de Boaz. Meus irmãos, como? Por quê? Tantos campos, tantas lavouras, por que entrar ali? Eu vou te responder. Porque Deus, mesmo sem entendermos, conduz nossos passos. Porque Deus, mesmo sem a gente saber qual é o decreto dele, escreveu cada um de nossos dias e sabe de absolutamente tudo o que é melhor para nós. E aqui eu preciso te lembrar do sermão passado. Eu preciso te lembrar do capítulo 1. Nós vimos no capítulo 1 que Deus é o quê? Deus é bom. Entende? Deus é amoroso com o seu povo. Seu amor não muda. Os decretos do Senhor para com o seu povo são bons, permeados de bondade, permeados de graça. Porque ainda estando em Moabe, sem saber que um lugar daquele existia, sem nunca ter pisado ali, sem nunca ter morado de fato em Belém, morando em Moabe ainda, Deus já estava lá no futuro dela. Deus já estava preparando essa colheita. Deus já estava zelando por todas as coisas. Deus já estava cuidando dela. Deus já tinha tirado, sabe quem? Alguém muito antes dela. Deus já tinha tirado Raabe da morte. Enquanto Ruth certamente ainda nem era nascida, Deus já estava transformando a prostituta em uma mulher que fazia parte agora do seu povo. Deus já tinha dado um filho, sabe a quem? Um filho, Raabe. Sabe quem é o filho de Raabe? Boaz. Na genealogia de Cristo, em Mateus 1,5, nós vamos ver assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. E se você seguir a sequência da genealogia, você vai acabar em quem? Você vai acabar em Cristo Jesus. Ruth não sabia como ia ser, mas sua história já estava escrita. Deus só iria usar os pés dela, o seu coração, o seu cérebro, o seu corpo, as suas mãos para cumprir o seu decreto. Ela não sabia, mas ela faz parte de uma história muito maior, da história da redenção. Deus estava conduzindo os passos de Ruth àquele campo, e através daquele campo, o Senhor iria conduzir a história do seu filho, que viria a essa terra para salvar o seu povo dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que não existe acaso para Deus. Não existe acaso para Deus. Deus está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, Ele é atemporal. Ele está reinando soberanamente, conduzindo e cuidando de todas as coisas, mesmo quando eu e você não entendemos absolutamente nada. Mesmo quando nós não vemos um palmo à nossa frente. Ruth entrou naquele campo por acaso, mas a casa dos homens e não a casa de Deus. Deus estava cuidando. Ali ele encontrou alimento, proteção. E é por conta que ela entrou naquele campo que ela achou um casamento. Que ela teve filhos. E Deus usa o campo para trazer aquele que morre entre dois ladrões, onde não parecia fazer sentido nenhum, para salvar o seu povo
dos seus pecados. Hoje eu preciso falar com você, meu irmão. Hoje eu preciso falar comigo. Deus quer fazer isso conosco. Nós estamos preocupados com o quê? Seja sincero, qual é a sua preocupação? Você está preocupado com o quê? O que é que te angustia quanto ao futuro? Será que você está olhando para frente e não vendo nenhuma esperança, somente perigo? Você está preocupado com isso? Eu preciso te dizer e dizer a mim mesmo que o salmista, no Salmo 139, no versículo 16, ele vai dizer: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles, não tem nenhum que fuja ao controle, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Você está preocupado com o quê? Se o que vai acontecer na sua vida é aquilo que é a vontade de Deus e nada pode mudar isso. E se esse Deus é o Deus que diz ao seu povo, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez esteja olhando dizendo: pastor, Deus vai me dar tudo então que eu desejo. Não é isso. O povo de Deus deve desejar o quê? A glória de Deus. E Deus vai dar o nosso fim, o fim para o qual nós fomos criados. Nós vamos glorificá-lo. E nós podemos ter prazer nele, e prazer nele para todo o sempre. Mas se você ainda olha para tudo isso, e você ainda tem dúvida da bondade de Deus, do cuidado do Senhor para a sua vida, mas você é um crente verdadeiro que está confuso como Noemi estava, eu quero dizer hoje então olhe para a cruz. Porque lá na cruz, o Senhor rasgou, moeu, trucidou o seu filho. Como vimos terça-feira, o seu único filho, em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados e nos salvar. Se o Senhor nos ama ao ponto de fazer isso, por que nós precisamos estar preocupados? Por que nós precisamos estar angustiados? Queridos, a resposta é: nós não precisamos. Não precisamos ter medo do futuro. Não precisamos temer diante das impossibilidades. Não precisamos temer quando não parecia haver saída alguma. O que nós precisamos apenas é dar os passos. O que nós precisamos apenas é trabalhar. É correr para aquilo que nós temos que fazer. É fazermos isso com oração e confiança, sabendo que o Senhor vai conduzir nossos passos e cuidar de nós de maneira triunfante. De maneira que ao final da nossa vida nós poderemos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, só me resta entrar no gozo do meu Senhor, e é isso que vale. Nosso Deus reina, meus irmãos, e a nossa história está na mão dele. Por isso nós estamos completamente seguros. Amanhã é segunda-feira. Amanhã começa tudo mais uma vez. Depois de uma pausa para a gente se alimentar e descansar e cuidar da nossa alma, o dia do Senhor. Amanhã começa tudo de novo. E eu quero te dizer: entra nos campos. Tem campo na tua frente? Entra nos campos. Não sei o que Deus tem, entra no campo. Trabalha duro. Planta para colher e espera. Colhe.
E se não houver mais o que você fazer, já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Espera no Senhor. Mas não deixe seu coração ser abalado, ser tomado pelo medo, ser tomado pela incredulidade. Faça como o salmista diz, no Salmo 37, 3-5. Confia no Senhor e faze o bem. Confia em Deus e trabalha. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Nutre teu coração com a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor. Se alegra nele, porque é Ele quem satisfará os desejos do teu coração, porque só Deus pode satisfazer aquilo que o nosso coração anseia. Não é comida, não é bebida, não é casamento, não é emprego, não é nada. Nada satisfaz, só o Senhor. Então se agrada no Senhor. E eu faço o que quanto ao futuro? O Salmo responde: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Foi isso que Ruth fez. Teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Eu deixo tudo para trás. Eu vou para um outro lugar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o teu Deus é o meu Deus. E o mais o Senhor fez. Nós vamos ver isso até o final da narrativa de Ruth. O mais, o que ela não podia fazer, o Senhor fez. E eu concluo hoje te dizendo: saiba e tenha a certeza de que desde que o mundo é mundo, nenhum homem que confiou no Senhor foi desamparado. O Senhor cuida dos seus. O Senhor cuidará de você. Apenas haja, faça a sua parte e descanse nele. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar.